Olá, comandantes. Tudo jóia? Vamos continuar aqui com o nosso curso de conhecimentos técnicos de aeronaves e motores, agora falando sobre a parte de controles de voo, beleza? Quais são os comandos e os controles, né, e as superfícies primárias e secundárias de comando que a gente vai atuar com o nosso corpo, com a nossa mão e pé, né, para poder fazer os movimentos da aeronave. Tranquilo? Então, partindo já dessa última aula que a gente teve, onde você viu a estrutura do avião, a gente já falou das superfícies primárias de controle, definimos ela, né? Vocês viram até algumas fotos da última aula que já mostravam o profundor, o aileron e o leme, né? Então, o sistema de controle de voo é um mecanismo que movimenta as superfícies de controle do avião, né? A superfície, né, que a gente não vai chamar de superfície aerodinâmica, mas sim de aerofólio, tá? Que tem força útil ao voo, as primárias de controle, a gente vai chamar de profundor no nosso estabilizador horizontal, o aileron que fica na ponta das asas e o leme que fica no bordo de fuga do nosso estabilizador vertical, comandantes. Estes são acionados pelo piloto através do manche e dos pedais, os quais são conhecidos como comandos de voo. Então a gente vai comandar o profundor, o aileron e o leme com o nosso manche. Profundor e aileron a gente vai comandar com o manche e o leme a gente vai comandar com os nossos pedais, tá? Nas aeronaves de pequeno porte, agora no início da sua carreira aeronáutica, a maioria delas tem esses comandos por meio de cabos e polias. Então você vai mexer no manche aqui, quando você empurrar o manche, você vai picar a aeronave, a gente vai definir esses movimentos todos aqui, tá? Você vai picar a aeronave e esse comando do manche, por meio de cabos e polias, vai mexer no seu profundor lá atrás, fazendo a cauda subir ou descer, resultando, né, na subida da cauda, descida do nariz, descida da cauda, subida do nariz. Por que não é necessariamente subir e descer o nariz? A gente vai explicar para vocês como que vai funcionar a atuação do vento nas nossas superfícies de comando, para a gente poder ter o resultado do nosso comando, beleza? Já lá no pedal a gente comanda o leme. Então, no nosso próximo slide você vai ver aí com mais proximidade os 3 tipos de manche que a gente vai utilizar. O manche é acionado pelas mãos do piloto. Os 2 tipos de manche mais comuns estão ilustrados a seguir. O primeiro que você está vendo é um exemplo da cabine de uma aeronave chamada aerobueiro, que a gente tem em modelo 115 HP e 180 HP. Mas o que importa aqui agora não é o cavalo de potência, mas sim o manche em si. Você está vendo o manche tipo stick, tá? O segundo manche que você vê aí é o manche tipo ioque. O que é ioque? É chifre. Então, ele tem o formato de um chifre. E esse manche tipo ioque você vai encontrar nas aeronaves tipo Cessna, inclusive na maioria dos aviões que a gente utiliza, o manche é ioque, né? Na aviação de grande porte, esse manche ioque ele é utilizado muito pelos Embraer e pelos Boeing, além de Bombardier, Citation também. Citation é um modelo de aeronave que é da Cessna, né? E o terceiro tipo de manche que você vai ver aí é o side stick, hoje em dia muito famoso nas aeronaves Airbus e também utilizado nos Cirrus e alguns outros tipos de aeronaves de pequeno porte já. Tem os experimentais, que são os RV, que tem o tipo de manche de stick, tá? O exemplo que a gente viu aqui, que é de um Airbus, ele tem um sistema mecânico que é ligado a um computador que controla a atuação dos comandos. Obviamente que num avião desse tamanho você precisa, né, ter o comando ou vai ter aí, né, um comando mecânico da mão que é ligado ao eletrônico que vai comandar hidraulicamente os comandos, né, o seu profundor, o aileron, os ailerons e o leme, beleza? E já nos aviões de menor porte, você vai ter um stick, mas esse stick ele vai estar ligado por cabos e polias para poder mexer esses nossos sistemas de controle. Prosseguindo, o primeiro movimento que eu quero que vocês aprendam aqui, tá? São esses 2 nomes que significam a mesma coisa. Não quer dizer que arfagem é uma coisa e tangagem é outra coisa. Arfagem ou tangage, ambos os nomes franceses, né? Quando o manche é utilizado para cabrar e picar o avião. O que a gente precisa aprender aqui? Que arfar é
arfar e tangar, tá? É quando você pega a tua aeronave e faz um movimento ou para cima ou para baixo, beleza? Então isso é arfar e tangar, pode ser para cima ou para baixo, arfagem ou tangagem. Já quando você pica o avião, bota o nariz para baixo, a gente vai chamar esse movimento de picar dentro da arfagem e da tangagem. E quando você bota o nariz do avião para cima, a gente vai chamar isso de cabrar. Então, você vai utilizar, além da questão aqui de passar na banca da ANAC, você vai utilizar essa nomenclatura aqui até durante os seus treinamentos. Tá? O seu instrutor falar para você, pica a aeronave, a gente usa mesmo. Então, empurra o manche para frente, o nariz pica, puxa o manche para cima, o nariz cabra. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação em tela cheia para vocês, então. Cabrar é quando a gente ergue o nariz da aeronave puxando o manche para trás. Picar é quando a gente abaixa o nariz do avião empurrando o manche para a frente, comandantes. Tranquilo? Vamos aqui começar a deixar já no quadro para a gente não deixar passar, tá? A gente está falando aqui de superfícies de comando, né? A primeira coisa que eu quero que você anote, que faz parte da última aula também, que elas são aileron, leme e profundor. Agora, a gente começou a falar dos movimentos, tá? De comando que a gente tem em torno de cada um. Quando você está utilizando o profundor, os movimentos chamam arfagem ou tangagem, que é subir ou descer o nariz. E a gente tem essa denominação aqui. Se o nariz for para cima, a gente chama de cabrar. E se o nariz descer, a gente chama de picar, beleza? A questão da aerodinâmica e teoria de voo, já, depois que eu explicar cada tipo de movimento e o nome deles, eu vou trazer para vocês uma pequena e rápida explicação sobre como que esse movimento acontece, tá? Só que, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que cada movimento desses, ele vai estar em torno de um eixo. Essa questão do eixo, ela vai ser ainda mais importante na matéria de teoria de voo e aerodinâmica. Mas aqui a gente vai deixar claro também que o eixo, tá, em torno do qual acontece esse movimento de arfagem ou tangagem, a gente vai chamar esse de eixo lateral da aeronave. Você precisa aprender rapidamente a fazer esse desenho aqui, tá? Você vai desenhar um avião. Beleza? Aqui está a asa dele, aqui está a nossa cauda e aqui está a nossa cabine. Beleza? Vamos dividir primeiro esse eixo, que é o eixo lateral. Teoricamente, ele corta por dentro do corpo da aeronave de uma asa a outra. Nesse sentido aqui. Esse é o eixo lateral, em torno do qual a gente vai fazer um movimento de arfagem ou tangagem. Beleza? O segundo eixo que a gente vai pôr, ele vai cortar o charuto da aeronave de cima para baixo, bem no meio, que é esse eixo aqui, que é onde a gente vai fazer o movimento de guinada utilizando o leme, tá comandando com os pedais. A gente vai falar dele já, mas vamos deixar o eixo anotado aqui, tá? Então aqui é o lateral, aqui é o vertical. E temos também o eixo que vai passar por dentro da fuselagem, mas nesse sentido que é o eixo longitudinal da aeronave, que é em torno do qual a gente vai fazer um movimento de rolagem quando a gente comanda os ailerons com o nosso manche. Beleza? Então vamos deixar ele já claro aqui. É o eixo longitudinal. A gente estuda isso mais a fundo em teoria de voo, tá? Mas aqui é importante para a gente falar dessa matéria. Na verdade, as 5 matérias, velho, elas estão sempre ligadas. A gente sempre vai falar um pouco de uma matéria dentro da outra. Beleza? Algumas mais aprofundadas e mais focadas na parte que ela foca esse conhecimento.
Aqui na câmera 1, vindo para o nosso próximo slide, a gente vai falar agora do movimento que fica em torno do eixo longitudinal, que é o de bancagem ou rolagem. Independente qual que é a inclinação da asa, tá? É esse movimento aqui, em torno do eixo longitudinal, a gente comanda os ailerons e o avião faz esse movimento em torno do eixo longitudinal. Beleza? Agora, como você está vendo aí mais de perto, o manche também pode ser girado ou deslocado, se for tipo bastão, para os lados a fim de rolar ou inclinar o avião. Em muitos aviões a jato, essa inclinação pode ser efetuada através dos spoilers que complementam a ação dos ailerons. A gente vai falar, ou já falou aqui, né, na aula da estrutura do avião, terminamos falando de spoilers, que eu expliquei que em alta velocidade, esses tipos de aeronave aqui de grande porte, comandantes, eles não utilizam os ailerons, porque dá um movimento muito amplo para a curva dele naquela velocidade de 900 km por hora. Então o que ele faz para fazer uma curva? Ele está voando nesse sentido, ele quer curvar à direita, né? Ó, a minha cabine está virada para você, então é a minha direita. Eu quero curvar aqui para a direita, ele abre o spoiler direito e freia um pouco essa asa da aeronave, obrigando ela a fazer a curva para a direita. O que traz para a gente, o passageiro, um conforto maior e um movimento com menos amplitude para fazer uma curva no meio de uma navegação com alta velocidade. Tranquilo, comando? Aqui na tela cheia, de novo para vocês, você vai ver, tá, essa especificidade. Quando você comanda os ailerons, um desce e o outro sobe. Ele sempre tem a deflexão diferencial. Tá? E uma coisa que você pode colocar e anotar aí no seu caderno agora, tá? Sempre o aileron de dentro da curva que sobe e o aileron de fora da curva que desce. E já, quando eu terminar de falar do leme, eu vou mostrar para vocês no quadro como que é a atuação do movimento do vento nessa superfície de controle para fazer esses movimentos. Beleza, comandos? Então vamos passar aqui para falar da nossa guinada. Os pedais servem para guinar o avião. Isto é, desviar o nariz para a direita ou para a esquerda. E é justamente isso, comando. Independente do tipo de aeronave que a gente estiver voando, quando eu piso no pedal direito, o meu leme ele vai defletir para a direita e vai levar meu nariz para a direita. Ele deflete para a direita, joga minha cauda para a esquerda e meu nariz para a direita. Se eu pisar no pedal esquerdo, meu leme deflete para a esquerda e aí ele vai jogar meu nariz para a esquerda porque minha cauda está indo para a direita. Agora, vindo para a nossa câmera 2, vamos terminar de anotar aqui os eixos e qual que é a superfície, o aileron, beleza? O nome é rolagem ou bancagem. Beleza? E assim, a rolagem ou bancagem, independente do lado, ela não vai ter nome diferente. Rolar para a direita ou rolar para a esquerda, tá? E o eixo em torno do qual o aileron provoca esse movimento é o eixo longitudinal. O último movimento que a gente viu, o comando é pelo leme. É o único comando que a gente vai utilizar os nossos pés, tá? Pelos pedais. Então, o leme, ele vai fazer o avião girar em torno do eixo vertical. E o nome do movimento é guinada. Beleza, comandantes? Então, em torno do eixo longitudinal, vamos para cá, rolagem. E é feito com o manche. Para a direita ou para a esquerda, beleza? Em torno do eixo lateral, o movimento é para baixo picar, para cima cabrar. Lembrando que esses dois movimentos aqui a gente pode chamar de arfagem ou tangagem, qualquer um dos dois. Tudo bem? Então, aqui é em torno do eixo lateral, tá? E em torno do eixo vertical é a guinada, com os pedais. Tranquilo? Agora, comandantes, eu vou passar isso aqui brevemente para vocês para explicar literalmente como que o vento vai atuar nessas três superfícies, tá? Primeiro, eu vou fazer aquele desenho da gota da asa, né? Pode ser
Você vai ver aqui, você consegue ver uma asa, você consegue ver um aileron, você consegue ver a ponta de uma asa. Aí em tela cheia, como você estava vendo agora, você vai poder ver no sentido desse avião aí, ó, como se você estivesse olhando o leme. E você está vendo o leme para a esquerda em tela cheia? Tá? A gente vai fazer esse mesmo movimento aqui. E não importa qual que é a superfície de controle que a gente está utilizando, sempre vai acontecer dessa forma. A gente tem, né, o aerofólio e atrás dele, normalmente no borde de fuga, a gente tem, por meio de dobradiça, aquela superfície de comando. Quando eu comandar, seja com pedal ou com manche, ele vai atuar lá onde tiver meu aileron, onde tiver meu leme ou onde tiver meu profundor, tá? E o vento, ele tá vindo de frente, obviamente, com essa superfície, né? O vento vai passar por essa superfície aqui, que a gente chama de aerofólio. E quando ele chega aqui na nossa superfície de comando, qual que é a atuação? Vamos dizer que isso aqui é um leme, a gente está vendo a aeronave nesse sentido aqui, tá? A gente está vendo a aeronave voar nesse sentido e a gente está vendo justamente essa parte aqui do leme de direção. O que eu quero fazer com ele? Se eu quiser virar meu nariz para a direita, eu vou pisar no meu pedal direito. O comando do meu pisão no pedal direito vai defletir, tá, o meu leme de direção para a minha direita, beleza? E o que acontece aqui? Quando ele deflete para a direita, o vento que estava passando reto aqui, ele bate nesse leme de direção e muda de direção o vento, ok? Isso aqui é lógico, mas o que acontece? A gente vai poder, tá? Poder não, acontece obrigatoriamente o seguinte: quando você deflete o vento para cá, ele obrigatoriamente vai empurrar a cauda do avião para o outro lado, fazendo o avião guinar para a direita em torno do eixo vertical, beleza? Se eu quiser virar meu nariz para a esquerda, né, fazer assim, fazer uma guinada para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu leme defletir meu vento para a esquerda. O vento bate e vira para esse lado, empurra a cauda para a direita, girando o nariz da aeronave para a esquerda. A mesma coisa vai acontecer com os ailerons, tá? Só que eles são diferenciais, porque o que sobe empurra a asa para baixo e o que desce empurra a asa para cima, rolando a aeronave para a direita. Lembrando que eu estou de frente para você, o meu sentido de direita e esquerda é daqui da minha cabine para você, tá? Se eu quiser girar minha aeronave para a minha esquerda em torno do eixo longitudinal, eu vou defletir meu manche, que vai subir meu aileron esquerdo, jogando a minha asa para baixo, e meu aileron direito ele vai descer, jogando minha asa direita para cima, rolando a aeronave no comando que eu quero, ok? E já na picada ou cabrada vai acontecer do mesmo jeito aqui. Se eu tenho uma aeronave aqui, ó, e quero descer o nariz do meu avião, tá? Eu vou fazer o seguinte: o vento tá vindo aqui, eu vou empurrar meu manche, o meu profundor ele vai descer, vai jogar o vento para baixo. O que isso vai fazer? Vai fazer minha cauda subir, ó, daqui para cá, vai fazer minha cauda subir e o nariz do meu avião descer. Se eu quiser fazer um movimento contrário, eu vou puxar meu manche, que sobe meu profundor, fazendo minha cauda descer e meu nariz subir. Beleza, comandantes? Então vamos voltar para as nossas apresentações, mostrando para você agora com a foto em tela cheia os controles de voo aí. Agora você está vendo os pedais e o comando que eles atuam lá no leme lá, ó. Você está vendo o estabilizador vertical e um leme bem grandão aí nessa aeronave, que é um Cessna 150. E embaixo você está vendo os pedais da aeronave. Tranquilo? Já no próximo slide, a gente vai começar a falar agora do mecanismo dos sistemas de controle de comando de voo, beleza? Tela cheia para vocês. O mecanismo do sistema de comandos de voo é formado pelo manche, pedais, alavancas, cabos, quadrantes, polias, esticadores e etc, né? Continuando em tela cheia, você está vendo aí, ó, como que vai funcionar, tá? O que você está lendo como batentes aí, a gente chama de batente porque ele serve justamente para não deixar o movimento do piloto passar daquela amplitude, beleza? Justamente por causa da capacidade das nossas superfícies de controle lá na ponta das asas e no borde de fuga da nossa deriva, né? E esses batentes eles vão segurar o seu movimento,
beleza? Você seguindo a linha aí da mão desse comandante, ele vai ter uma alavanca, que por meio dessa alavanca ela vai transferir os movimentos por cabos e polias para os ailerons e lá para o nosso profundor, lá na cauda, tá? Onde está escrita alavanca em negrito. Tranquilo? E já nos pedais eles vão estar ligados no leme da aeronave por meio de cabos e polias também. Pisou no pedal direito, o cabo e a polia vai fazer o comando do leme para a direita. Pisou no pedal esquerdo, leme para a esquerda. Tá joia, comando? Verificações e ajustes é muito importante. Nos aviões leves, as principais verificações e ajustes são as seguintes. Alinhamento dos comandos. Tá? Quando o manche e os pedais estiverem nas posições neutras, as superfícies lá de fora da aeronave tem que estar no neutro também. Tá? E o que é o ajuste dos batentes? Aí no último slide eu expliquei para vocês que o batente está ali para não deixar a amplitude do movimento do piloto passar do que é o limite daquele comando. Né? Então os batentes devem ser ajustados para limitar o movimento da superfície de comando, evitando que o piloto sobrecarregue a estrutura através de movimentos exagerados. Ajuste da tensão dos cabos. O cabo ele não deve estar tenso demais nem frouxo demais. Frouxo demais você não vai ter né, a resposta do movimento do manche ou do pedal. Se ele estiver tenso demais, ou o movimento vai ficar muito duro, ou você não vai conseguir nem efetuar o movimento. A tensão deve ser ajustada de acordo com as especificações do fabricante. Cabos frouxos podem reduzir ou mesmo anular a ação dos comandos. E cabos muito esticados podem tornar os comandos duros e provocar desgastes nos componentes do sistema. Aí, nessa imagem ainda em tela cheia, você está vendo como que funciona, tá? O detalhe das dobradiças e da massa de balanceamento desse profundor aí. Vai acontecer da mesma forma que se a gente estivesse analisando o leme ou os ailerons. Tranquilo, comandos? Na próxima aula, a gente vai falar sobre trem de pouso. Se prepare, continue estudando, baixe nosso material, que você tem o acesso a eles aí em PDF, nesse formato aqui, na primeira aula, que é a aula de aeronaves. Tá? Você tem o acesso aqui também, aqui abaixo da descrição do vídeo, você tem o acesso no Prezi para poder acessar esse material aqui pelo Prezi para poder estudar. Inclusive eu recomendo que entre por um computador usando o mouse, que você tem uma interatividade muito boa. Tá? Continue fazendo simulados, continue fazendo os exercícios, faça os exercícios que tem aqui depois da nossa aula. E a gente se vê na banca da ANAC. Vamos passar nessa e vamos voar junto. Beleza, comando? Então a gente se vê na próxima aula falando de trem de pouso. Um abraço.